Shalom, bem-vindos de volta ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Finalmente superamos as pequenas dificuldades e voltamos à nossa atividade normal. Bom, nós estávamos para concluir o nosso estudo do capítulo 20 do Guia. E nesta parte do capítulo 20 nós vamos falar a respeito da introdução aos conceitos da ideia de atributos divinos, né? Tal como popularmente conhecido. Bom, esse trecho é introduzido pelo Ramban na parte do livro onde ele diz: talvez encontres dificuldade com o que eu disse sobre Ram ser elevação de nível em majestade e poder, e poderá dizer: como é possível atribuir diversos significados a um mesmo termo? Mas ficará claro a ti que quem possui uma compreensão perfeita não descreve Deus com diferentes e variados atributos. E que todos os diversos atributos que indicam majestade, honra, poder, perfeição, benevolência, etc., todos indicam um único significado, que é a essência divina, e nada além desta essência. Virão capítulos sobre os nomes e atributos de Deus. Este capítulo possui somente a finalidade de ensinar que o significado das palavras Ram e Nissa, quando atribuídos a Deus, não podem ser entendidas como elevação no espaço, mas tão somente elevação de nível. Então, este parágrafo, que é a conclusão, ele dá introdução ao estudo dos atributos que o Maimônides faz, e é preciso uma diversidade de conceitos preliminares para de fato entrarmos nisso. O Ramban vai entrar de vez nesse tema nos capítulos 56 até os 60, e ele começa o conceito de atributos aqui e segue nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores ele introduziu, nos capítulos posteriores ele prossegue trazendo, digamos assim, o básico que você precisaria ter para entender o que ele quer passar. Ele vai falar do atributo de voz no próximo e tal. Ele afirma que estes conceitos de atributos que nós temos, tradicionalmente, não existem como coisas que existem. Ou seja, não tem uma existência independente. Não são coisas que existem de fato. São ideias que denotam a essência divina. Então esta é a primeira, por isso é uma introdução, a primeira e mais importante ideia a se ter sobre atributos divinos. Isso não existe. Não é possível a ideia literal de atributos quando diz respeito à divindade. Então, ele começa com um problema filosófico, que é um problema no nível da mente, que é geralmente o primeiro estágio em que toda pessoa que estuda esse tipo de literatura aborda esse tipo de tema. O Friedlander traduziu a pergunta dele dizendo assim: how can you assert that several distinct expressions denote the same thing? Em outras palavras, como o dicionário Efros coloca, como você pode derivar muitas ideias de uma ideia? Essa pergunta não é só sobre a questão filosófica em pauta. Ela é uma pergunta que conota a própria ideia de realidade. Como uma divindade, que é unicidade absoluta, teria resultado nesta multiplicidade que é o universo? E no livro 2 do Guia, capítulo 22, ele volta a pergunta com um outro tipo de elaboração.
ele diz, da emanação primeira de Deus deve resultar numa inteligência simples e não outra coisa. Então, a fórmula clássica é: do que é unicamente simples é que a simplicidade derivaria. Então, tem que ter naquilo que existe algum elemento que corrobore com essa simplicidade. Então, esta problemática de lidar com isso é antiga. Ela começa com Aristóteles, ela começa com Sócrates através de Platão e passa para Aristóteles. E ele coloca, né, o Platão, todo mundo sabe, aquela ideia de que as coisas são cópias das formas perfeitas. E a forma que é a fonte de tudo é o que ele chama de o bem, que seria a ideia dele de divindade, o bem. Né? E a grande questão que o Platão tinha é: as formas, por causa de serem derivados do bem, elas seriam o que o bem é ou seriam separadas do bem? Entende? Elas são reais, se elas são o que o bem é, elas são reais. Se elas são separadas do bem, então elas são títulos. Então, a ideia é essa. Qual seria o status dessas coisas perante a ideia de divindade? Então, você tem esse conceito viajando por vários filósofos. Na nossa tradição, você tem aquele cara que viveu no mundo grego, Filo. Né? Então, o Filo tentou responder isso. Portanto, ele estava conversando com a filosofia grega, estritamente, dizendo que a Torá faria parte do conceito platônico de onde a criatividade seria derivada. Ou seja, a Torá, né, a davar da Torá, é a tal forma que o Platão falava, de onde tudo mais derivaria. Por trabalhar por cima, subscrever estes conceitos do Filo de Alexandria, é que séculos mais tarde o misticismo vai tirar a ideia de Torá como blueprint da criação, como se as letras e as palavras fossem o blueprint mágico das coisas. Mas não foi bem isso que o Filo estava fazendo. O Filo estava trazendo um conceito filosófico para corresponder com elementos da tradição judaica o postulado platônico. Então, a Torá, por sua própria abstração enquanto obra literária, seria a forma. Ele estava querendo dizer com isso que a Torá não era o grosso do ritual, né? Mas o que o ritual significaria, aquilo para o que o ritual apontaria. E isso aí é que seria a criação perfeita, do qual o ritual seria uma pálida representação. Então, o ponto dele era esse. Mas isso depois foi considerado como pensamento mágico no período do misticismo. Notem bem isso. Mas é em Plotino, um filósofo que viveu entre 205 e 270 da Era Comum, também neoplatônico. Mencionamos ele no grupo em algum momento. Então, para ele, o bem, que é a divindade, né, cria essa inteligência, que é a complexidade, por meio da emanação, de modo similar à luz do sol emanando luz para nós. Então, de acordo com Plotino, aquilo que emana do nosso ponto de vista, pelo menos, é indistinguível daquilo que é. E aí o Ramban, ele recebe, porque ele aprendeu de fontes platônicas, neoplatônicas e aristotélicas, por meio de Avicena, que viveu entre 980 e 1037. Só que em Avicena, o pensamento de Plotino é passado como Aristóteles. Mas quando você estuda Aristóteles,
E Plotino, você percebe que essa específica visão emanacionista é de Plotino, né? E em parte é passada como conceito aristotélico. Então pode-se dizer que o conceito do Plotino é reescrito em Avicena e é mencionado pelo Rambam no capítulo 22 do segundo livro do Guia, onde ele diz: Aristóteles diz que a primeira inteligência é a causa da segunda, a segunda é a causa da terceira, e assim por diante. E mesmo se houvessem milhares de degraus, a última inteligência seria indubitavelmente simples. Então ele fala isso como se Aristóteles tivesse, mas na verdade ele está refletindo o pensamento de Plotino via Avicena e por isso que ele está chamando de Aristóteles, né? Bom, o conceito seria que a divindade reflete a si mesma. Esse seria o conceito. Deste ato reflexível da divindade é que resultaria a emanação da inteligência, que seria a complexidade. E essa emanação, no seu primeiro momento, seria singular e simples. Então seria possível em si e para si apenas. É a chamada existência necessária. Necessária em relação à sua causa, porque não é uma coisa artificial, um ato artificial da divindade, mas um ato natural, portanto necessário nesse sentido. E esta inteligência consideraria a si mesma. Então, neste ponto de vista, que era o ponto de vista que permeava o século XII no período maimonidiano e muito tempo depois, toda coisa que existe teria algum tipo de inteligência. E esta inteligência quer dizer uma consciência como se fosse, ou algo que a isto se assemelhe. Isto seria verificado na coisa por sua complexidade. A complexidade de uma determinada coisa seria a consciência daquela coisa, ou, como Maimônides diz, a inteligência daquela coisa, né? Então, essa palavra inteligência, aplicada neste sentido, diz respeito a toda a nossa ideia de inteligência quando nós observamos qualquer coisa construída, né? Um objeto construído não está vivo no sentido biológico, mas há nele inteligência, no sentido de que foi construído e, portanto, a inteligência que fez com que ele fosse montado daquela específica maneira e não de outra, portanto, é como se fosse dizer uma impressão do inteligente sobre aquilo que outrora não tinha inteligência. Então, neste sentido, a realidade toda é permeada de inteligência, porque mesmo numa pedra, hoje sabemos, há uma enorme complexidade, né? A maneira como os átomos se aglomeram, formam desenhos geométricos, estruturam-se de acordo com determinadas regras de temperatura, pressão, enfim, e a maneira como os átomos são organizados. Isto daí é o chamado na linguagem filosófica aristotélica de inteligência. Então, neste sentido, toda coisa tem inteligência, né? E, obviamente, as coisas que, vamos assim dizer, mais se destacam, principalmente para pessoas do mundo antigo, como uma estrela. Uma estrela, com certeza, é uma inteligência. Nesse sentido, ela se move, ela produz luz e, embora um mistério, ela tem um papel no universo. Hoje sabemos que o papel é fundamental, afinal é das estrelas que toda a tabela periódica praticamente vem. Então, e a isto o Rambam intitula inteligência, né? Só que não é uma inteligência no sentido por nós aplicados, ou seja, uma cabeça pensante. Então é como uma consciência, porque uma consciência não é pensante. Pelo contrário, a consciência é justamente aquilo que supera o pensamento, né?
Então, quando o Rambam considera isto, né, ele coloca essa inteligência possível, que é essa complexidade, e esta inteligência produz o corpo. E como ele falava na linguagem do mundo antigo, ele coloca isso como a origem dos corpos celestiais que eles imaginavam que existia. As esferas, né, as chamadas esferas. Tem que lembrar que esferas, na linguagem deles, não são planetas nem estrelas, mas coisas invisíveis sobre as quais as estrelas e os planetas estariam. Por quê? Porque o que ele quer apontar com o termo esfera é a causa do movimento das estrelas. Então seria para nós a gravidade, né? Portanto, eles imaginavam, né, erroneamente naquele período, que isso era um corpo, que era uma estrutura, né, sobre a qual as coisas estariam presas, porque para eles ainda era inconcebível movimento sem uma estrutura corpórea, movimento baseado em outra coisa, como, por exemplo, o movimento por causa de uma onda gravitacional. Isso não era nem possível de se cogitar neste período, né? Então, como é considerada a existência necessária da divindade, porque a multiplicidade deve vir da unicidade, então essa existência necessária emana a partir do cerne da primeira esfera. E aí ela continuaria todas as esferas, ou seja, o que o Rambam imaginava como existência, e os filósofos todos daquele período, era que haveria, desde a divindade, desde a singularidade, uma emanação que continuasse ininterruptamente até resultar nisso que nós observamos. E que esta emanação, eles tentavam calcular como que isso aconteceria e tentavam usar as coisas mais admiráveis do mundo antigo para tornar isso palatável para quem estudava sobre isso. Então, por isso se falava das esferas e tal. E eles procuravam, portanto, com o exemplo de esferas, meio que procurar elucidar uma gradação, né, nesse processo. De modo que quanto mais longe, aspas, né, você tivesse do divino, mais complexo, mais complicado, mais truncado, mais grosso a coisa seria, né? E esta esfera é que seria o intelecto ativo que ele fala na nossa existência sublunar, ou seja, de que a manifestação da divindade a partir de sua singularidade resulta nesta nossa consciência, presa ou manifesta por meio de uma estrutura composta, né? Então perceba que é um caminho de ida e volta, é como um reverberar. Sai da singularidade, torna-se complexidade num corpo como o nosso e volta para a singularidade. Reverbera de volta. Nesse processo de reverberar de volta, então a parte mais grossa dessa reverberação é a mente, né? Ou seja, o animal tornar-se inteligente, e a parte mais sutil, portanto mais próxima da divindade, é a consciência, que é a singularidade novamente. Então, destas observações, o Aristóteles, que está no caso sendo ali um alter ego do Plotino, né, diz que a primeira inteligência é causa da segunda, como o Rambam fala, né? A segunda é causa da terceira, assim por diante. Mesmo se houvesse milhares de degraus, a última inteligência seria indubitavelmente simples. A última inteligência é a nossa. Entende? Passa da singularidade por toda a complexidade e volta na singularidade. Então, ele pergunta, qual é o problema filosófico tido que precisaria de solução? Ele pergunta, como acontece a composição que, segundo Aristóteles, na verdade Plotino, existiria por necessidade nestes seres. Por necessidade quer dizer por emanação, né? Então tem o trecho que ele diz: nós estamos de acordo com ele quando diz que
quanto mais distante da causa primeira estão as inteligências, e aí você note, inteligências no sentido já explicado, uma maior composição de diversas ideias se encontra nelas. Quer dizer, diversas complexidades que só são acessíveis por meio do estudo e, portanto, das ideias. Pois seus inteligíveis são mais numerosos, ou seja, o quanto de complexidade uma coisa tem, de modo que quando você estuda, você então descobre essas complexidades. Mas, mesmo se supormos que admitimos esta opinião e suposição dele, que na verdade é de Plotino, como as inteligências se tornaram causas para que as esferas sejam resultados necessários. Ou seja, como as inteligências, as complexidades que eram efeitos, se tornaram causas. Que relação existe entre a matéria das esferas, porque eles imaginavam que para uma coisa existir, ela deve ser composta, então uma existência, como nós hoje cogitamos, meramente energética, para eles era inconcebível. É por isso que eles imaginavam que as esferas deveriam ser algo. Assim como eles imaginavam que as estrelas eram algo nesse aspecto circunscrito do termo. Né? Se uma matéria brilha, então é porque ela é feita de alguma coisa que brilha, mas ela é algo. Então veja, em nenhum momento aqui tem a concepção etérea, sendo que o sublime, né, como o éter, era algo, era considerado uma substância. Que relação existe entre a matéria das esferas e a inteligência separada, que é a divindade, que é absolutamente imaterial? Ou seja, se a divindade não é composta, então qual a relação da não composição com a composição? Mesmo se supormos que a causa de cada esfera é uma inteligência da forma mencionada, ou seja, a complexidade advinda da unicidade, por haver em cada inteligência uma composição, pois a inteligência pensa sobre si mesma e no que está fora dela, ou seja, a inteligência, a complexidade de algo, considera a si em relação a um outro. Você só aprende uma coisa comparando com outra. Né? De modo que é como se fosse composta de duas coisas, si mesma e o outro, e de uma destas coisas ela produz a próxima inteligência, quando se trata de uma complexidade que produz uma outra, né, como uma substância que produz outra substância, seja por reação química ou seja pelo meio que for, mesmo um corpo produzindo outro. Né? Pode-se questioná-lo então. Se a esfera é composta de duas matérias e de duas formas, porque a matéria e a forma dela são coisas separadas. Né? A matéria da esfera e sua forma, a matéria do astro fixado na esfera e sua forma. Ou seja, a matéria da esfera é o que você observa. A sua forma é a complexidade dela, a maneira complexa que ela é organizada para que você veja o que você está vendo. Então, da mesma forma a outra. Né? O astro fixado na esfera, como eles imaginavam que era, e sua forma. Como a esfera pode resultar daquela coisa simples? Como a complexidade resultaria da coisa simples? A solução dada foi um agente simples que age como uma semelhança de desígnio e vontade, ou seja, de intenção, de direcionamento, de resultar nisso e não naquilo, e não meramente por meio da força das leis naturais que pode produzir objetos diferentes. Então, a solução para o Ramban de partirmos da unicidade para a complexidade observada por nós é um direcionamento da parte da unicidade com esta específica intenção. Portanto, para o pensamento maimonidiano e também no conceito aristotélico, a total aleatoriedade ou a aparente aleatoriedade se dá pela nossa incapacidade de traçar
a linha de causa e efeito devido à enorme complexidade observada. Isto não quer dizer, porém, que não haja um desígnio. Mas o que esse desígnio não é semelhante ao nosso, porque o nosso é derivado da nossa privação. E este da própria natureza da unicidade. Então é como se a unicidade desejasse, entre aspas, esse resultado e não outro, de modo que outro seria plenamente possível, mas não foi o resultado. E não sendo o resultado, está aí a semelhança do desígnio e a semelhança de vontade. Então, Urambá não é pioneiro nisso, nessa observação. E, na verdade, isso foi um problema para todo tipo de religião do mundo antigo, né? A característica necessária da existência, ou seja, a ideia de existência baseada na emanação da divindade, que tanto tem versão no pensamento aristotélico quanto nos discípulos posteriores de Aristóteles. Então, esta é a colaboração do Urambá, primeiro identificando o que ele via como uma contradição na concepção de criação filosófica, que é isto ser uma emanação da divindade, e ele tentando resolver isso, né? Com elementos da nossa tradição, a semelhança de Filo de Alexandria, que tentou resolver o problema apresentado por Platão com elementos da nossa tradição. Então, para ele, a multiplicidade pode emanar da unicidade se houver um fenômeno similar, ainda que distante, à vontade, ou seja, se houver um direcionamento específico. A divindade teria sim dado origem a um mundo de multiplicidade, naturalmente, necessário, não pela característica imaginada da unicidade, mas melhor ainda, pela característica real da unicidade e da simplicidade, que é o estado de não ser da unicidade, a não composição. Esta não composição, esse estado de não ser, portanto, direciona propositalmente para isto que nós observamos. Isto é parte, digamos assim, de sua natureza. Não é algo que é feito porque se decidiu num momento, e sim que essa decisão é decisão natural. É, portanto, este o resultado que deveria ser dado. Segundo esta visão, portanto, este universo que temos, embora pela sua constituição qualquer tipo de configuração seria possível, diferente desta, por exemplo, em vez de vida baseada em carbono, vida baseada em outra coisa, seja como for, este resultado observado é naturalmente emanação da unicidade. E é isto que queremos dizer, ou que devemos querer dizer, com vontade. Então, a divindade teria criado o mundo da sua própria natureza. Essa natureza, essa essência, é a sua unicidade absoluta. Portanto, não é ser, é não ser. Porque é unicidade absoluta. Não tem como ser unicidade absoluta e ser algo composto. E todo ser é composto. Então é não ser. E o resultado da unicidade absoluta é o mundo de causa e efeito. Portanto, o mundo de causa e efeito é a expressão desse direcionamento. Porque poderia não ter resultado nisso, mas esta foi a escolha, o caminho escolhido. Portanto, esta é a vontade manifesta, neste sentido. Então, nesta visão maimonidiana, o que são milagres? Milagres são as exceções ao sistema observado, são os eventos raros, não são alterações do sistema observado, são eventos raramente observados, que podem ou não ser lidos, isto é, descritos, contados da forma como deveriam, porque eles são raros. Né? Então sempre a visão sobre aquilo será uma visão parcial, porque raramente aquilo acontece. Então não é devidamente entendido. Né? Leva mais tempo para entender algo que acontece raramente. Então, neste tipo de visão de mundo, a função da ciência, que no caso era aristotélica naquela época, né, é explicar a complexidade. Essa é a função do conhecimento. A ciência, o saber,
deve procurar saber da complexidade, de toda a complexidade. Acima desse nível, que seria o nível da unicidade, ninguém tem conhecimento. Então não é algo para ser conhecido no sentido da duplicidade, no sentido da dualidade. É algo para ser constatado. E é constatado apenas, como já dissemos em outras aulas, por aquilo em nós que tem acesso a isso. Não por toda a parte de nós. Ou seja, não é pela mente. Porque a mente não tem esses aparatos. Ela só detecta, ela só trabalha com a problematização. Ela não trabalha com a constatação. E a realidade, que é a divindade, seria, portanto, a simplicidade que a mente não acessa, porque ela já é resultado, ela já é reverberar da complexidade. Então não tem como a mente ter acesso a isso. Mas isto que reverbera de volta, isto que é unicidade e responde à unicidade, naturalmente, percebe? É isto daí que tem acesso. Então, esse mover, essa emanação do não ser para o ser e do ser para o não ser é constante. Não é algo provocado por, não é algo causado por, é o tempo inteiro isso acontece. O tempo inteiro é como uma pulsação do não ser para o ser e do ser para o não ser. Quando pulsa do não ser para o ser, resulta na existência. Quando pulsa do ser para o não ser, que no caso é a consciência, que responde, aquilo que é da sua própria natureza, resulta da própria consciência. Resulta desse momento de você saber, desse ponto de consciência que responde, portanto, àquela provocação, como se fosse. Ou seja, a consciência em nós, a Neshama, é resultado da emanação da unicidade absoluta. É, portanto, seu manifesto. É seu, não meu manifesto. É manifesto disto. Note bem isso, Então, por causa disto ser um fato, do qual a realidade seria prova, e pelo fato de se emanar disto, que é a unicidade absoluta, então, e podendo reverberar em qualquer resultado, resultou neste, é isto que se chama vontade, é isto que quer dizer vontade. Ter resultado nisto observado e não em outra possibilidade, que também seria possível se houvesse sido aquele o caminho, mas não foi este. Então esta é a vontade. Então, portanto, se nós estivéssemos estudado a realidade e a única possibilidade do universo fosse essa, se esta tivesse sido nossa descoberta, então poderíamos só então dizer que não haveria nenhuma vontade, pois não tem outro jeito, só tem esse. A partir do momento em que admitimos que a organização tal qual observada no universo poderia ter outra possibilidade, mas não foi esta, então aí está a evidência da vontade, ou daquilo que se assemelha à vontade. Poderíamos também usar a palavra direcionamento. Nenhuma dessas palavras pode ser usada no seu estrito sensu, porque estamos falando do não ser. Mas mostra que o não ser, tendo todas essas possibilidades, direcionou para isso, direcionou para nós. Então, este é o sentido deste conceito, considerar a ideia de vontade. E é neste aspecto estrito que se considera a ideia de vontade. Uma vontade, portanto, simbólica. Uma semelhança de vontade. Como a nossa consciência é uma semelhança da unicidade absoluta. Nesse sentido. Por quê? Porque agora vimos, porque ela é o reverberar desta emanação, propriamente dita. Então, a Neshama é o elo em nós com o não manifesto, com o incorpóreo. Ela é o nosso não ser. Note bem isso, porque não é, então, um algo, um fantasma, uma composição qualquer. Pelo contrário, ela é o não ser. Ela é o espaço dentro do qual o pensamento acontece. Este espaço tem consciência de si. E, portanto, tem consciência do mundo à sua volta. O desafio, portanto, é este espaço perceber-se. E é para isso que serve a Itpodeduto, é para isso que serve a observação.
a observação do pensamento ajuda a você parar de se confundir com isso. Porque é isto que acontece no modus operandi normal. Você se confunde com o que você pensa. Você acha que o que você pensa é o que você é. Você acha que a ideia que lhe ocorreu é você. Não é. A ideia que lhe ocorreu a seu corpo. É como você, por exemplo, se confundir com o seu coração batendo, dizer que você está batendo o seu coração. Você não está. Ele está batendo. Isto está batendo. Por outras causas que não envolvem particularmente você. Então ele pode parar a despeito da sua vontade. E ele pode não parar também a despeito do que você acha ou deixa de achar. Nada disso depende do que você é. É como se você estivesse funcionando nisto, sem ser isto. Isto também deve ser observado em relação à mente. A mente funciona em você, como seu coração bate, como seu estômago digere alimentos. Então, tudo isso funciona a despeito de você. Você é o que testemunha isso. E esta descoberta é a descoberta de si. E se houver essa descoberta, e somente quando essa descoberta é feita, é que a divindade é de fato constatada. E nunca antes disso. Por isso, então, o Rambam declarou: assim também, quanto mais tu adiciona negações a respeito de Deus, coisas com as quais você se confundiria, mais te aproximas da percepção e estás mais perto do que aquele que não negou aquilo que fizeste, né? Aquilo que você negou, por prova demonstrativa, que é o estilo de estudo do Rambam. A prova demonstrativa, ele quer dizer o estudo filosófico, como este que fazemos. O Rambam está, obviamente, refletindo o Tratado de Berahot, 33b, onde você tem o Rabino Hanina com um discípulo louvando Deus, dizendo: ó, Senhor, maravilhoso, grandioso, blá, blá, blá. Ele fica lá, do lado dele, esperando ele terminar. E depois que o rapaz falou um monte, ele diz: já acabou? Só isso que você tinha para falar? Contei aqui uns 40 minutos. Acabou já? Mas não tem mais. Você conseguiu definir Deus inteiro, então. Né? Quer dizer, é só isso que você tinha para dizer? Seu Deus é pequeno, então. Porque se você sabe do que você está falando, então continua falando. Agora, se você não sabe do que está falando, então por que você está falando? Então, esse ponto é importante. A concepção de Deus, portanto, nesta visão passada pelo Rabino Hanina e agora trabalhada pelo Rambam, não pode ser, não só não é, como não pode ser uma mera concepção teológica, que é a construção de uma persona divina. Porque a divindade não poderia jamais ser uma persona, uma pessoa, uma máscara. É isso que pessoa quer dizer, né? Já falamos isso. Pessoa quer dizer máscara. Era o nome que se dava para as máscaras com o pauzinho que eles usavam nos teatros antigos, na Grécia, em Roma. Não? O nome daquilo é persona, porque é a sua persona, o seu personagem. Daí vem a palavra. Né? Então Deus não tem persona. Deus não tem máscara. Entende? O manifesto da divindade é a realidade, é a complexidade. É tudo que está à sua volta. É isso daí que é. Isso só é percebido quando você foca a sua atenção ao momento presente. Quando você volta para a realidade, portanto. Fora da realidade, não tem como ter acesso à divindade. Note bem isso. Note por que eu enfatizo isso. Ivni Shmuel, comentando esse capítulo, diz: estes 3 últimos capítulos expressam a tríade de concepções: matéria, privação, forma. Esta tríade reflete o dinamismo da geração e corrupção, composição e decomposição do mundo. Ele compreendeu que na matéria está o sujeito, falado no capítulo 18, e que a privação era outro sujeito, capítulo 19, e teria nos mostrado aqui
que a divindade não se relaciona nem com matéria, nem com privação. Porque não é uma composição, né? Então também não poderia. No 20, ele completaria a tríade de conceitos, tomando o tema da forma do capítulo e do não envolvimento da divindade com a forma, ou seja, com a composição. Né? Então, para Ibn Shemuel, os atributos seriam as formas com as quais a divindade não poderia ser caracterizada. Note bem isso. Né? Ele diz: tal como a matéria e privação não carregam em si relação com o Criador, com a essência, com o não ser, por quê? Porque matéria e privação é ser, é estrutura, é forma. Né? Do mesmo modo, se deve negar tais conceitos nele. Entretanto, Deus não carece de qualidades por isso. Porque ser composto não é uma qualidade. Não é? É essa que é a grande questão. Porque se a existência depende do não ser, esta é a única qualidade. Então, Deus não carece de qualidades. Pelo contrário, suas perfeições seriam infinitas. Porque só o não composto pode ser realmente infinito. De modo tal que seu plano mais baixo estaria acima de todas as outras perfeições. Ou seja, porque a não composição, na sua simplicidade, é isso que ele quer dizer com plano mais baixo, né, é superior a toda coisa, porque toda coisa composta será decomposta. E aí ele diz: nós não chamamos todas estas perfeições de forma ou atributos, que é a palavra. Por isso que nós usamos a palavra midot para atributos. Uma midá. Midá é a palavra para medida. Veja, nós não dizemos que Deus tem atributos na nossa tradição. Nós dizemos que Deus tem medidas. Como assim medidas? Medidas do nosso entendimento. O que são os atributos? São as medidas do nosso entendimento sobre isso. Por isso, os 13 atributos são 13 medidas. Medidas de nossa percepção. Posto que, continua o Ibn Shemuel, formas são apenas acidentes herdados de essenciais particulares, de modo mais ou menos regular. Estas essenciais são sujeitas a estas formas e existem por meio delas. Em relação a Deus, entretanto, suas perfeições seriam sua essência, e sua essência, suas perfeições. Ou seja, todas essas elaborações sobre a ideia de perfeição implicam no conceito singular da perfeição, que é a não composição. A única coisa perfeita é a não composta, é o não ser. É esta característica da incorporalidade. E dela emanam as coisas compostas. Seus atributos não existem separados de sua essência. Assim como o Criador da matéria não é matéria, e assim como o Criador das privações não tem privação, do mesmo modo o Criador da forma não é formado e, portanto, não tem atributos literalmente. Então, notem através disso a que ponto nós chegamos. Nós chegamos no primeiro passo, na primeira introdução da ideia de atributos, que eles não podem ser considerados para o que pretende entender algo sobre a divindade como conceitos que se somam à divindade, mas como são chamados tradicionalmente por nós, midot, medidas de entendimento. Quando nós observamos a composição e de acordo com a percepção que temos desses fenômenos, tal como eles se relacionam conosco, nós atribuímos a ele conceitos, como fizemos no exemplo dado nesta aula, sobre a ideia de vontade. Não dizemos vontade como nós temos vontade, mas dizemos vontade como explicamos. A partir do não ser, resultamos nesse tipo de universo. Este universo poderia ser de outro modo? A conclusão que temos, especialmente agora com o conhecimento científico, é que sim, poderia ser de outra maneira que não desta. Esse planeta poderia não ter vida, poderia ter sido outro planeta. Não obstante a outras possibilidades, esta foi a possibilidade. Isto é o que denota, esta constatação que denota a ideia de vontade. E, portanto, esta é uma medida do nosso saber.
Note isso. Isto é uma midá. Então, este é o primeiro passo que você deve dar na compreensão da ideia de atributos divinos. Ok? Isto conclui o capítulo 20 do Guia dos Perplexos. De modo tal que, na próxima aula, prosseguiremos no capítulo 21. Considere o que nós falamos, né? Progrida, revise os temas vistos em aulas anteriores. Dúvidas e comentários, use os nossos canais de comunicação para se expressar. E no mais, nos vemos na nossa próxima aula. Bezrat Hashem.